Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal Filmando e Turistando. E hoje tô aqui com o meu parceiro Everton, o famoso aí Vida de Imigrante UK. Rapaziada, beleza? Vamos Mano, que vamos. Friozinho, hein? Pensa em frio. Mas nós é bravo, nós aguenta. Bora trocar uma ideia e compartilhar com vocês aí um pouco. É isso aí, galera. Pessoal, hoje chamei o Everton aqui para trocar essa ideia aí com vocês, pra gente falar um pouco sobre como que é colocar os filhos na escola aqui na Inglaterra, né? O Everton aí já teve uma experiência boa aí, né? Com várias escolas. 3 filhos, né? São 3 filhos, então ele é a pessoa exata aí para estar falando pra gente, contando pra gente como é que foi essa experiência aí, beleza? Espero aí que vocês gostem do vídeo. O vídeo vai estar super interessante, assiste até o final. E se você é novo aqui, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o balangudanga aí para não perder o vídeo nosso aqui e compartilha com os amigos. Tamo junto, simbora pro vídeo! Bom, rapaziada, tô aqui com o Everton, então. O cara aí que tem uma experiência em Londres aí. Quanto tempo em Londres, Everton? Aguentei 6 meses aqui. Tchau, obrigado. Fiquei o pé pro interiorzinho de novo lá pro meio das vacas, dos cavalos. Rapaz, a cidade é boa, não tem poluição, não tem nada. A cidade é boa, é bonita, eu gosto daqui tudo. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, eu morei em Liverpool. Então, pra mim, eu tive um custo de vida baixo em Liverpool. Quando eu cheguei aqui em Londres, que eu vi o custo de vida alto, eu estranhei um pouco. Aqui é um pouco mais caro as coisas mesmo. E aí eu com 6 meses, minha esposa não conseguia trabalhar no delivery direito aqui, porque era de bike, né, meu? Pra ela tava puxado. Aí eu decidi puxar o carro e ir lá pro meio da roça, lá de novo. Quando você veio pra Inglaterra, você já veio já com a família ou você veio sozinho? Tiozão, eu vim com a família. Já veio com a família? Eu vim com a família, na verdade eu saí do Brasil em 2019. E fui para a Itália fazer o meu processo de cidadania, fizemos o processo de cidadania, então aí eu vim para cá já com a família, né? Mas tudo muito incerto, a gente não sabia se ia dar certo na Itália, aquele papo que a gente sabe. Não sabia como é que ia ser aqui, porque ia ter o Brexit também, eu cheguei bem na época do Brexit, bem na época, né? Um pouquinho antes. Então, eu só consegui, na verdade, entrar porque foi adiado o Brexit, essa é a grande verdade. Ah, é verdade. Entendeu? Porque se não tivesse sido adiado, eu também tinha perdido a oportunidade de ter que procurar. Ué, também tem 27 países mais que eu poderia morar. Não, isso é verdade, né? Mas escolheu Londres. Não, eu cheguei, eu fui para Liverpool, fui direto você foi para Liverpool? Morei 2 anos em Liverpool. Morei 2 anos em Liverpool. Liverpool, desci para Londres. Fiquei 6 meses em Londres, né, na Zona Leste. E aí de Londres eu mudei para Southampton, que é onde eu tô hoje. Já vai fazer 1 ano. Qual cidade que você aconselha mais a galera morar? Cara, é meio particular isso, mas eu falo o seguinte: qual é o teu estilo de vida que você tem no Brasil? Então procure, aqui vai ter uma cidade com um estilo de vida parecido com a tua. Eu morei, por exemplo, eu nasci em São Paulo, capital, eu morei 30 anos lá, 32 anos na capital. Era corrida e eu gostava, mas depois eu mudei para o interior, fiquei mais 3 anos no interior. Então, quando eu vim para Londres, eu estranhei um pouco, porque eu estava com costume já do interior, e quando eu cheguei aqui também, eu fui para Liverpool, que também é roça. E aí, então, pra mim, batidão aqui, qualquer coisa que você ia fazer de carro aí, 2 milhas, meia hora de carro. E que engraçado, hein? Você veio de São Paulo, chegou aqui em Londres. Londres também é meio que similar, né, a São Paulo, que é uma correria essa cidade, que é uma loucura, e você gostou mais do interior. É porque, é o que eu tô falando, eu cresci e vivi, né, em São Paulo, capital, no meio da muvuca. Só que antes de vir embora pra cá, eu passei 3 anos morando no interior. E aí eu já acostumei com aquela vidinha pacata, sabe? De roça. Tranquilo, viu os de passarinhos ter que parar cantados, o carro para os cavalos passar, para os boi passar. Foi mais ou menos assim. E aí quando eu fui para Liverpool também era bem pacato. Tipo assim, já é uma cidade grande também, mas não como Londres. Sim. Então foi muito tranquilo viver lá. Quando eu cheguei aqui, irmão, que esses caras, esses indianos buzinando para tudo quanto é lado, ônibus e ambulância passando. Eu parei, parecia o Mazzaropi chegando na cidade, velho. Falei, não, isso aqui não é pra mim não. Fiquei 6 meses e ó, tchau, obrigado. Muito boa experiência, mas eu gosto daqui. A cidade é fantástica, a cidade top. Também tem os pontos turísticos que, cara, não tem nem o que falar. Falar nisso, tem muita coisa de graça aqui que você pode visitar, né? Só que nem no meu caso também, com 3 crianças, não é muito fácil viver em Londres. É isso que eu ia te perguntar agora, que você veio pra cá, a sua família é o quê? E você, esposa? E 3 filhos. E 3 filhos. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, quando eu cheguei na Itália, meu filho tinha 10 meses, aqui ele tinha 1 ano e 1 mês, o mais novo, né? E o mais velho tinha 9 anos.
9 anos, né? Como é que foi colocar essa galera na escola? Cara, o pequeno não estudava na época. Quando eu cheguei, eu vou contar pra você como é que foi minhas 3 experiências nas 3 cidades, rapidão, pra não prolongar muito. Não, pode falar aí, a galera Quando gosta nós de saber. chegamos em Liverpool, o processo foi meio que manual. Era na época era na ficha. Você ia lá na escola e fala, ó, eu quero matricular meu filho e tal, cheguei agora. E aí eles davam um formulário, você preenchia, devolvia e aguardava eles te ligar. Quando eu mudei aqui para Liverpool, isso aí qualquer os dois foi assim. Quando eu vim aqui para Londres, foi um pouco diferente. Já a aplicação já é feita através do site, né? Através do site do Consul. Então você entra lá no site do Consul e vai ter lá para você escrever, né? Pela idade do teu filho, a série que ele tá, você vai escrever qual as escolas, você vai escolher as escolas mais próximas da sua residência, as que você quer, vai aplicar tudo lá e eles vão entrar em contato com você, dizendo que tem ou não uma vaga para o teu filho. Tem uma lista de 10, né? São umas 10 escolas que você pode escolher? Isso, mas você tem que optar, acho que pelo menos 3, né? As 3 mais próximas, assim, da sua casa, Isso, né? você tem que optar pelo menos 3. Então aqui foi assim, eu não tive problema nenhum para colocar os meus filhos na escola lá em Liverpool e também não tive problema para colocar aqui na escola aqui em Londres. Porém, quando eu fui para Southampton, eu tive problema. A minha menina chegou, foi rapidinho, eu apliquei e deu certo para ela. O meu pequeno demorou uns 2 meses, ele começou a estudar também. Que aí ele começa como se fosse o pré, né? Que é o nursing. E agora o meu menino, não, ele ficou 5 meses, cara, sem estudar lá em Southampton. Aí, por conta que não tinha vaga. Ah, não tinha vaga na escola. Não tinha vaga nas escolas, só que aqueles são obrigados a estudar. Se você não pôr teu menino aqui, pode dar um baita problema. E aí foi o que aconteceu. Não tinha vaga, me sugeriram uma escola, tipo, 7 milhas da minha casa. Não tinha como, porque eu trabalhando, minha esposa não dirige. E aí eu recusei, porque a escola também era ruim, era uma escola, né? A nota dela não era boa, então eu também não quis. E 7 milhas para levar, 7 milhas para buscar, não dá, muita coisa. E eu trabalhando, e aí eu tive que, cara, ir para a corte. Eu apliquei a corte, se você não sabe, é como se fosse um tribunal aqui, como é que eu posso dizer? Você vai ser julgado, né? Como se fosse julgado, né? É como se eu falasse pro juiz, olha, é o seguinte, a escola não quer dar uma vaga, o conselho escolar não quer dar uma vaga pro meu filho. Então nós fomos pra corte lá, e aí 3 pessoas lá julgaram o caso, o porquê que as escolas não, porquê que não tinha vaga, né? O porquê que não estavam me oferecendo vaga. Sim. E o porquê que eu não quis aceitar aquela escola de 7 milhas. E aí eu tive que explicar toda a situação. E aí, em cima disso eles analisam, né? E aí chegaram na conclusão que a escola tinha sim que dar a vaga para o meu filho. Mas isso é óbvio. Se aquela escola que eu mandei para a corte não me desse a vaga, com certeza eles arrumariam em outra escola, mas eu não ia estudar. Entendi. O processo de aplicação então é simples. Hoje é tudo pelo site. É tudo pelo site. Entra no site do Consul e aplica. É muito burocrático a documentação que eles pedem, não? Cara, só teve uma escola até hoje que pediu o share code da minha filha. Ah, entendi. Mas todas as outras que eu apliquei foi só passaporte para tirar cópia. E o comprovante de residência. Mais nada. Não. Então, sempre foi assim, né? Uhum. Vai fazer 1 ano que eu matriculei os últimos, né, a última vez. Sim. Era assim que tava funcionando. Então foi só cópia mesmo do passaporte e comprovante de residência. Eu não sei se mudou de 1 ano para cá. Certo. O que você acha da educação daqui da escola? Cara, não tem comparação. Então, também. Aqui em Londres, minha filha tinha natação. Na escola. Na escola. Água aquecida, piscina aquecida, tudo. Porque tem um frio na bexiga também, né? Nem me fala, tá morrendo de frio, tô tremendo aqui. Se o vídeo ficar tremido aí, você já sai, é por causa do frio aqui. E lá agora, também é muito bacana, meu filho também tem. Meu filho ele faz todos os esportes na escola, todos, desde basquete quanto futebol. E natação também, nesse semestre natação aqui ele tá tem? tendo natação. Como a escola não tem piscina, tem os Leicester, né, que são os clubes. Sim. Então a escola tem um convênio com eles e ele acaba indo lá pro Leicester para poder fazer a natação. Então cara, fantástico. Muito, não tem. Eu tive na escola do meu filho para uma reunião, para vocês verem, eu vou contar isso aqui bacana. Eu não falei isso nem no meu canal. Olha só. Inédito aqui. Teve uma reunião na escola e engraçado, a reunião aqui não é com os pais. O pai é convidado ainda. Pelo menos na escola do meu filho foi assim. Não, foi assim também pra mim. Eu fui convidado, eu fiquei Esses dias eu fui na escola. Eu falei assim, eu vou chegar e vou destrinchar o professor de pergunta. Uhum. Quero saber como é que ele tá. Cheguei lá, rapaziada.
mandaram meu filho sentar, eu sentei, o professor olhou pro meu filho com o notebook aberto na frente dele e começou a falar, olha, você tá muito bem, teve só uma matéria de inglês, precisa melhorar e tal, e eu esperando minha oportunidade de falar, né? E o cara falou, perguntou algumas coisas pro meu filho, eles conversaram tudo, falou pro meu filho, ó, você teve um atraso, né, que é na troca de sala, mas tá bom, teu comportamento tá bom, precisa só melhorar nessa nota aqui. Aí acabou de falar com meu filho, ele levantou, deu a mão pra mim, aí eu fiquei tipo, mas não vou falar nada? Então a reunião não foi comigo. Foi com as Era crianças. só pra mim participar e acompanhar, mas a reunião era com meu filho. Cara, eu achei isso fantástico, falei, caramba, velho. Pra mim o professor ainda falou assim, o senhor tem alguma dúvida? Aí eu falei, não, tá tudo esclarecido. Não, e o que é bacana, eu cheguei na escola, eu fiquei de boca aberta. Por quê? Os próprios alunos que estavam organizando as filas, tudo. Então eu cheguei, uma menina da sala do meu filho, não da sala do meu filho, mas de outra sala da mesma série, pegou e falou assim, o senhor, teu filho é de que ano? Aí eu falei, ela falou assim, por favor, sobe as escadas, você vai ter as placas te indicando. Eu falei, tá bom. E a menina tava sentada numa mesinha, aí eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, tinha um outro rapazinho, cara, um catatauzinho assim, ó. Com as folhas, tudo com o nome dos alunos, falou assim, o teu filho, como chama o teu filho? Aí eu falei, ele procurou, falou, o senhor pode assinar aqui pra mim, por favor? Aí eu, caramba, meu, os meninos mesmo que organizam a reunião, que trabalha, que auxilia, né, cara? Deixa eu só virar um pouquinho a câmera, sim. Vai falando aí, vou virar a câmera aqui um pouquinho. Fica tranquilo. Que auxilia a reunião. Então, Tá eu achei muito bacana pela responsabilidade que é gerada pra eles, né? Sim. Tipo assim, ó, hoje você vai estar responsável, vai ter a reunião, você vai estar responsável disso. Então isso eu achei muito bacana também, por conta do desenvolvimento da criança. E meu filho, esse ano, ele já precisa falar para a escola qual é a carreira que ele quer seguir, para que eles possam começar a direcioná-lo para Que ano que ele tá? Cara, acho que 7? 8º? acho que é isso aí. O seu filho tem quantos anos? 14? 13. 13? É. O meu tá na 7ª também? Deve estar na 7ª. É. Tá na 7ª série. Cara, a gente tava conversando, um pouquinho antes dessa gravação aqui, galera, a gente tava conversando um pouquinho com o Everton aqui, e ele até me falou que um dos filhos dele sofreu bullying na escola, né? Sofreu em Liverpool, cara. Sofreu em Liverpool. Como é que foi? Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi a situação? Claro. Cara, foi um negócio que eu fiquei muito puto, pra falar bem a verdade. O que acontece é o seguinte, a gente chegou, então não falava inglês, isso foi a grande barreira, a gente acha que muitas vezes que é só pra nós, que vai passar dificuldade, mas a criança também passa. E uma coisa que foi falado num vídeo meu, que não foi nem eu, foi uma pessoa que eu entrevistei e falou, que é o seguinte, muitas vezes a gente não se atenta em preparar a criança para esse tipo de situação. E aí quando ela se depara com aquilo, ela fica... É pior o baque. Leva um choque. A gente até vem preparado, fala, pô, não falo inglês, estou em um país diferente, pode ser que eu sofra algum tipo de preconceito. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele chegou na escola lá, começou a estudar, já começa que no primeiro dia de aula, eu já tinha orientado ele, porque ele já tinha passado preconceito na Itália, né? Sim. Aí eu falei, não dá moleza. Veio com graça, capota na porrada e depois eu vou lá resolver. Porque, meu, pô, é sacanagem. Entendeu? Entendi. Aí o que que acontece? Ele no primeiro dia de aula já, né, a molecada brincando no pátio lá, ele foi brincar de bola também com a molecada e um cara já veio e deu na boca do estômago dele, ele já saiu rolando com o cara. Nossa. Até então isso foi de boa, depois esse rapaz virou o melhor amigo dele da escola. E esse filho seu é o mais velho? É o mais velho. Só que o bullying mesmo foi na outra escola quando eu mudei ele lá em Liverpool. Sim. Que aí juntou três moleque. E aí por ele não falar inglês, o moleque ficava dando risada dele, xingando ele. Nossa. Um dia derrubaram ele numa poça de água, chutaram ele, se sujou tudo. Meu Deus. Entendeu? Ele sentava para estudar, sempre um sentava atrás dele, ficava dando murro nele, para ver se ele arrumava confusão e tudo mais. E aí quando eu fiquei sabendo, eu mandei e-mail para a escola e falei, olha, ou vocês se posicionam, ou eu vou acionar o cônsul a respeito disso, porque não pode acontecer. Imagina, a criança sofre o bullying na escola. E aí, imagina, a gente não tá no nosso país também, a gente acaba sofrendo junto com os filhos, né? Porque você fala assim, o que eu posso fazer, né? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir para poder resolver essa situação, né? Porque... Michel, isso é terrível na verdade, cara, porque eu por várias vezes eu me perguntava, será que eu tô fazendo a coisa certa? Então, vem várias perguntinhas na nossa cabeça. Você começa a se questionar, porque você sabe que futuramente, você sabe que depois que ele aprendeu inglês, as coisas vão ficar melhor para ele, vai ser bom para ele, vai ser bom para você. Sim. Só que quando você começa a se deparar com esse tipo de situação e o sofrimento da criança, porque ela não fala inglês também, entendeu? Já é uma dificuldade para ela a poder acompanhar as outras crianças na escola e ainda sofrendo bullying.
por várias vezes eu me questionei, será que eu tô fazendo a coisa certa? Cara, será que eu não tô colocando eles, expondo eles a uma situação desnecessária, né? Mas é aí onde você tem que ter consciência e ter firmeza no plano que você traçou e manter, né? Hoje, graças a Deus, os 3 estão falando inglês. Hoje mesmo minha esposa mandou mensagem, né? Sim. Falando que a professora do pequenininho de 4 anos falou que ele tá falando muito bem já inglês. Que legal, cara. A minha menina, cara, se você pôr ela falar inglês, ela desembesta, não entende nada. É que aqui, porque a escola aqui também, galera, não é igual no Brasil, né? No Brasil lá você estuda meio período, aqui praticamente você fica quase o dia inteiro dentro da escola, né? Praticamente o dia inteiro. E o que é bacana, né? Quando eles chegaram que eles não falavam inglês, principalmente o meu mais velho, tinha um tablet da Apple. Tinha um iPad, cara, para auxiliar ele, entendeu? Que legal, cara. Deram um tablet, aquele tablet ficava com ele, mas eles só deixavam ele usar de último caso, entendeu? Mas ele tinha um tablet para auxiliar ele. Então, vou falar o que da escola, cara? O meu filho, quando a gente chegou aqui, ele tinha 5 anos, né? A gente colocou ele, era para ele entrar na primeira série, só que por causa da idade dele, que ele faz aniversário em dezembro, a professora já falou que tinha que colocar ele direto na segunda série. E como ele não falava um A de inglês, o que os professores faziam, né? Eles falaram assim, ó, seu filho vai entrar no segundo ano já direto, mas a gente vai dar um suporte para ele. O que eles faziam? Ele catava ele, às vezes, no meio da aula, assim, tirava ele da classe de aula e levava para ele para um level a menos. Tipo assim, para ele se enturmar um pouquinho com as crianças da primeira série. E aí foi que ele começou e levou sorte também na época que tinha um brasileiro também, né, na sala dele, e acabou ajudando ele a desenvolver ele a melhorar o inglês ali. A minha menina agora, né, agora em Southampton, quando ela chegou em Southampton, ela já falava um pouco de inglês, então não precisou fazer nada, só manter. O meu mais velho ainda estava com um pouco de dificuldade, mesmo porque teve pandemia e atrapalhou os estudos também. Ficaram aí, você lembra, um bom tempo sem estudar. E lá em Southampton, o que eles fizeram? Eles fizeram um reforço de inglês para o meu menino. Essa escola que eu coloquei ele é uma escola que está acostumada com imigrante. Então recebe imigrante de um monte de lugar do mundo. Então não é só o meu filho que não falava inglês. Então eles fizeram esse trabalho de um reforço. Tipo, tinha uma matéria, eles tiraram uma matéria dele para poder inserir um pouco mais de inglês para ele poder evoluir e conseguir acompanhar a galera. Aí hoje está de boa. Que legal. Então, bom, Everton, pra gente meio que finalizar aí, que também já deu 18 minutos de vídeo aí. Falo pra caramba também, né, velho? Não, mas é isso que a galera gosta, a galera quer saber informação. Se deixasse, a gente ficava aqui. Os caras nem vai mais lá no meu canal, os caras falam, esse cara fala pra caramba, meu, sai fora. Galera, e falar em canal, já aproveita, segue o Everton lá, Vida de Imigrante UK. Eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês e vou deixar na descrição também, pra vocês lá acompanhar ele lá no canal do YouTube, lá no Instagram, que ele também tá no Instagram lá, posta o dia a dia dele, né? Fugiu da moto, viu, galera? Já vou avisar vocês, fugiu da moto, tá trabalhando de carro agora. O que é bacana é o seguinte, às vezes o cara tá procurando conteúdo aqui de Londres, tem vocês. Mas aí o cara quer saber um pouquinho mais do interior aí onde eu tô, por exemplo, eu moro lá pro lado das praias. É um conteúdo um pouco diferente. Sim. Tipo, aqui os caras filmam direto, né? Ambulância passando, carro de polícia prendendo. Lá eu filmo cavalo empacado no meio da pista, e você tem que esperar pro cavalo sair, que é cavalo selvagem. Às vezes tem uma carreata de vaca passando. Então é conteúdo diferente, mano. Sim, mas apesar de você morar lá em Southampton, querendo ou não, você teve uma experiência aqui em Londres também, que Sim. você acaba, às vezes, né, falando no seu vídeo, nos seus vídeos lá. Não, eu falo muito de Londres Então lá. ele fala de Londres, fala de Southampton e tá viajando bastante, que eu tô sabendo, viu? Tô nada, rapaziada. Tá viajando bastante. Eu acabei de falar ali. O povo do dinheiro tá aqui em Londres. Aqui tá o povo. Mostra pra mim onde tá esse povo. Ó, o Michel, ele usa 2 cintas na calça, de tanto dinheiro no bolso. Ué, é isso. Pra finalizar aqui agora, o que você acha de uma família que tá querendo vir pra Inglaterra? Eu não vou nem falar Londres, vou falar Inglaterra. Família que tá querendo vir pra Inglaterra com os filhos. Que conselho você daria para essa família? O cara pai de família, né, quer sair do Brasil e quer falar, não, vou para fora. E o que conselho você daria? Ô Michel, vou ser bem sério pra você, não vem para Londres. Eu vou te falar o porquê. Sim. Uma casa aqui em Londres, você sabe melhor que eu, é de 1.800 para lá. Uma casa, se você tá vindo com filhos, você não vai morar num quarto. Aqui de novo. Você não vai morar num flat de um quarto, não é verdade? Sim. Você vai pagar 1.700 para lá. Então o custo de vida é muito alto. Outra coisa, pelo fato de você ter criança, se for criança pequena, não vai dar para você, para o marido e a mulher trabalhar. Quem vai ficar com a criança? Então já vai ter uma complicação ali de horário, que é o que acontece comigo. Uhum. Por isso que eu tô falando, não venha para Londres. Não por causa, Londres é top. Londres é top.
Só que é o seguinte, o custo de vida é muito alto. Você vai para uma cidade interior aí, por exemplo, Norte, Liverpool, Newcastle, Manchester, Leeds, aquela região lá de cima, você vai pagar 600 numa casa de 3 quartos, 700 numa casa de 3 quartos. E tem trabalho e o salário mínimo é a mesma coisa que aqui. E tem muito trabalho. Então não faz sentido você pegar a tua família aqui em Londres, socar dentro de um flat de 1 quarto, dormir tudo empilhado. Você tá entendendo? Então, o que eu falaria é isso, estude muito bem. E se tiver possibilidade, não venha para Londres. Porque você vai conseguir trabalhar também do jeito que você trabalha aqui. Você sabe, você trabalha em outro canto. Sim, qualquer né? lugar, né? E se você... Só é um pouco mais frio lá em cima, né? Lá em cima, vamos ser sinceros, é um pouco mais frio. Só que você vai pagar menos, vai ter uma qualidade de vida melhor para tua família. Se a tua esposa não conseguir trabalhar de início, não tem problema. Você trabalhando firme, você vai pagar todas as contas de casa. Você consegue se manter, Agora manter aqui a não, família. aqui tem que ser os dois, senão não vai. É isso aí, então. É isso aí que eu tenho para passar. E é isso, rapaziada. Se tiver alguma dúvida aí, manda aqui ó, nos comentários do Michel aqui. E aí ele me reencaminha depois, eu posso compartilhar um pouco mais se eu souber também. É isso, mano. Everton, agradeço demais aí. Obrigado Tamo junto, mano. Obrigado por ter aceito esse convite aí pra gente ir. E outra, até que enfim né, conseguiu se encontrar, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, tá já se encontramos outra vez, mas você lembra? Não deu tempo, não, né, não de deu gravar tempo. conteúdo. Você tava corrido, eu também. Não deu mas, tempo enfim, de gerar o conteúdo pra vocês. Hoje deu certo. Deu certo. Deu certo, tamo aí, conteúdo da hora pra vocês aí, ó. Falou até coisa aí que ele nunca tinha falado no canal dele, Verdade. falou aqui pra gente. Verdade mesmo. E é isso, galera. Se você ainda não segue o Everton lá, vai lá nas redes sociais dele, Instagram e no canal do YouTube. Vida de Imigrante UK. É o homem aí, o brabo. Nóis. Tamo junto. Um abraço. Beleza? Pra quem quer, uma perda de mão quem não quer. É isso aí. Se você não é inscrito também aqui, se inscreve aí no canal, deixa o like pra nós, que isso aí ajuda bastante o canal a crescer. Beleza, galera? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Como é que fala? Simbora! Valeu, rapaziada.